cumprimentar a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os nossos internautas, irmãos que estão assistindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube. E eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação em estar aqui a convite do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, para transmitir a poderosa palavra de Deus. Eu quero ler um texto da palavra que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo 44. Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Diz o texto assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltando e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Elevou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Ainda o versículo 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: Segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Amém. Esse era o texto que eu queria ler com os irmãos. Esta é a narração dos primeiros discípulos que seguiram a Jesus. E o primeiro discípulo chamado a seguir a Jesus foi André. Esse homem que me prende a atenção, me chama a atenção, algumas coisas sobre a transformação da sua vida. A transformação que ele viveu através da chamada de Jesus para a sua vida. André tem aqui um testemunho, e quando a palavra testemunho é dita, nós podemos relacionar a André. André tem um grande testemunho. É um homem piedoso, mesmo antes de ser um apóstolo. E uma das principais características de André é que ele era espiritualmente sensível. Essa transformação ocasionada pela chamada de Jesus aguçou ainda mais esta sensibilidade. Amados irmãos, esta característica, talvez a que mais me atrai em André, a sensibilidade. Há uma necessidade muito grande, todos os dias, de buscarmos sensibilidade, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a ação, para ver, presenciar, sentir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. André era um homem espiritualmente sensível. Ele nunca chegou a ganhar grande destaque entre os apóstolos, né? Ele era, na verdade, excluído daquele círculo ali de Pedro, Tiago, João. Ele perdeu ali alguns dos principais acontecimentos de Jesus, como a transfiguração, a cura da filha de Jairo, a angústia de Jesus no Getsêmani. Ou seja, André não era um líder influente, não era um grande líder, né? Não era conhecido por seus grandes sermões, né? Não escreveu nenhuma epístola, não há registro de nenhum milagre que André tenha feito. Então, ele teve, na verdade, o seu ministério, a sua chamada marcada por trazer outras pessoas a Cristo. André era o homem que trazia outras pessoas a Cristo. Tinha um coração extraordinário, tinha um coração realmente espelhado em Jesus Cristo. Então, André era um homem comum, que passou por uma transformação. Essa transformação deixou André
muito bem informado. O seu coração era um coração muito bem informado acerca de quem era Jesus. André, quando recebeu a chamada de Jesus, nós lemos ali no texto que quando ele foi chamado, juntamente com os outros discípulos, ele passou o dia ouvindo a Jesus. Ele teve, naquela mesma hora, o sentimento de que aquela era a chamada da sua vida, aquela era uma chamada extraordinária, e ele se agarrou àquela chamada e teve então o início do processo de conhecimento, o conhecimento íntimo da pessoa de Jesus. Essa é uma das características especiais de André, o conhecimento da pessoa de Jesus. Há pessoas que conhecem a Jesus de perto. Há pessoas que conhecem a Jesus de forma até íntima, mas ainda não foram transformadas por Jesus. Ainda não passaram pela transformação que Jesus deseja realizar na sua vida. Jesus hoje está querendo ainda transformar a minha vida. Jesus hoje ainda quer transformar a sua vida, você que está me ouvindo. André passou por essa transformação. Nós precisamos desejar essa transformação. É claro que esse processo, ele segue a sequência do conhecimento da pessoa de Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Quanto mais conhecemos a Jesus, quanto mais conhecemos a ação de Jesus, quanto mais conhecemos a palavra de Jesus, quanto mais nos achegamos perto de Jesus, quanto mais nos apaixonamos por Jesus, quanto mais abraçamos a Jesus, quanto mais nós falamos de Jesus, quanto mais nós sonhamos com Jesus, quanto mais nós oramos a Jesus, essa transformação a cada dia começa a crescer na nossa vida, começa a crescer no meu ministério, começa a crescer na minha vida, e quando eu abro a minha boca, reflete a imagem de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É essa transformação que eu desejo para a minha vida, é essa transformação que eu desejo para a tua vida, meu amado internauta. Glória a Deus por isso. Há um desejo de Jesus de manifestar a sua presença na nossa vida, na tua vida, você que está me ouvindo. Há um desejo gigante de transformar a sua vida. Então só conhecer a Jesus não basta. É claro que há um processo, há necessidade de conhecer a Jesus. Mas o fato é que nós precisamos nos permitir que Jesus transforme a nossa vida, toque em pontos muito delicados, talvez. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade. Não conseguem deixar ser transformado por Jesus. Então só conhecer não basta, só conhecer a Bíblia não basta. O diabo não teme alguém que conhece a Bíblia. O diabo não teme o quanto nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse. O diabo teme uma vida transformada, uma vida que exala o bom perfume de Cristo. É o tempo de nós exalarmos o perfume de Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos gestos, no nosso ministério, no meio da nossa família, entre os nossos relacionamentos. André me traz esta reflexão poderosa. E eu quero compartilhar com você exatamente isso. O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo só se atinge, só se alcança por revelação. Não é transmitido apenas pelo conhecimento, não é transmitido apenas pela carne. Jesus quer se revelar em mim, Jesus quer se revelar em você, Jesus quer se revelar em nossas vidas. Você que está me ouvindo aí, talvez de partes diferentes do Brasil, talvez aqui de Joinville, das cidades de Santa Catarina, Jesus quer gerar transformação na sua vida. E gerando transformação na sua vida, Ele vai transformar a empresa que você dirige, a empresa que você lidera, o departamento que você lidera, a família que você lidera, a forma de pai que você é, o líder de família que você é. Deus quer transformar a sua vida. Não caia na síndrome de Gabriela. Lamentavelmente, muitos cristãos
tem cantado ou dito esta frase demoníaca de Gabriela, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, o meu pai foi assim, o meu avô foi assim. Quebra esse ciclo, deixa Jesus transformar a tua vida, deixa Jesus reescrever a tua história. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. André tinha um coração atrativo. André, através da transformação, ele tinha um coração atrativo. Veja que isso foi o reflexo da atração que ele sentiu por Jesus. Jesus despertou o interesse dele. E ele se achegou a Jesus, e à medida que ele foi conhecendo e se aproximando de Jesus, ele passa a inspirar outras pessoas, ele passa a inspirar com simpatia. Ele não era um rabugento, ele não tinha cara de xerife, ele era alguém simpático porque refletia a imagem de Cristo na sua vida. André foi atraído por Cristo. Ele achou, primeiro, o seu próprio irmão. Olha só, no mesmo momento que ele foi chamado por Jesus, ele foi atrás de Simão, o nosso conhecido Pedro, foi atrás de Simão e disse: olha, nós achamos o Messias, meu irmão, nós achamos o Messias, vamos lá. Um coração atrativo, ele tem poder de atrair outras pessoas a Cristo, ele tem poder de atrair outras pessoas a Jesus. Isto é uma forma de discipulado. Você queira ou não, você é um discipulador. Mas para onde e de que forma você está discipulando as pessoas que te rodeiam, as pessoas que têm contato com você, as pessoas que falam com você, as pessoas que ouvem as suas mensagens, as pessoas que ouvem você? De que forma você tem discipulado? Qual é a qualidade do discipulado? Será que esse discipulado é o discipulado que Cristo ensinou? É o discipulado bíblico? Veja que os corações atrativos, ele tem o poder de atrair outras pessoas a Cristo. Essa é uma grande diferença na vida de um servo e de uma serva de Deus. Esse poder de atrair outras pessoas para se achegar à cruz do Calvário e deixar a sua vida miserável e desejar viver uma vida nova, uma vida diferente com Jesus. O coração de André também era um coração abnegado. O que é um coração abnegado? Isso me ensina muito, porque é um coração desprendido de orgulho, desprendido das coisas deste mundo, ou seja, ele tinha um coração altruísta, ele se preocupava com as pessoas, ele se preocupava com a sua volta. Hoje nós vivemos numa cultura individualizada. Muitas vezes a gente se preocupa apenas com aquilo que é nosso, aquilo que está perto. Temos uma forma de miopia espiritual, enxergamos só o que está diante de nós. Não conseguimos enxergar além a ação de Deus nas coisas. Eu sei que é difícil até você digerir isso que eu vou dizer aqui, mas tudo o que estamos vivendo é a ação divina sobre a humanidade. Deus está trabalhando na humanidade e Deus sabe o que está fazendo. Você vai ver daqui a pouco. Eu quero que você acredite nisso comigo, que é a ação de Deus, e venhamos orar a Deus, porque tudo isso que está acontecendo, Deus vai transformar no seu extraordinário no nosso meio. Deus vai transformar no extraordinário na tua família, na tua igreja, nos teus negócios. Cabe a você ser positivo, ter fé em Deus, ou ao contrário. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Daqui a pouquinho o nosso pastor presidente vai estar falando, orando também pela sua vida, dando aqui os avisos da obra de Deus, mas eu quero orar por você. Ainda eu creio que você que está me ouvindo, dá uma pesquisadinha sobre André, dá uma lida nesse texto aqui. O coração de André era um coração otimista. André não se entregava ao pessimismo. André era um homem que tinha fé, um coração expansivo, que se comunicava com facilidade, que se preocupava com os outros. Que venhamos nós alcançar esse nível de discipulado de Cristo. Eu quero orar por você nesse momento, quero fazer uma oração abençoando a tua casa, abençoando a tua família, porque a minha oração
é para que Jesus gere transformação nos teus negócios, para que Jesus gere transformação no teu ministério, para que Jesus gere transformação talvez na tua saúde, se você está doente. O meu Deus, para Ele não tem barreiras. Onde você está ouvindo esta palavra, o Espírito Santo vai tocar em você aí, o Espírito Santo vai mudar a história aí, o Espírito Santo vai transformar aí, aonde você está. Fique em pé se você quiser, ou pode ficar sentado, mas coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora, porque em nome de Jesus eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus eu quero profetizar transformação para a tua vida. Amado Jesus e soberano Pai, eu quero, Senhor, pedir a tua ação poderosa através do teu Espírito, para que o Senhor transforme a vida do meu irmão que está agora crendo nesta palavra, crendo nesta oração. Eu creio no poder da oração que fazemos nesse lugar, e eu ministro a tua bênção no teu nome, Jesus, sobre esta vida agora. Talvez está duvidosa acerca do amanhã, está preocupado acerca da sua vida espiritual, acerca dos seus negócios, acerca do amanhã. Enfim, a ansiedade tem tomado conta deste coração. Eu repreendo a ansiedade agora, eu repreendo a dúvida agora. Alimenta, Senhor, esta vida agora com fé, com coragem, com alegria, com esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.